Alô, amigos e amigas, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, esse nosso encontro de todos os domingos pela manhã, aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. E aí, meu amigo, minha amiga, a dor de cabeça já passou pela eliminação horrorosa e vergonhosa do Brasil na última Copa do Mundo, na Copa do Mundo que ainda está acontecendo? Pois nós iremos conversar no programa de hoje com Milton Dantas, o presidente da Federação Sergipana de Futebol, que estava presente nos Estados Unidos acompanhando a nossa seleção e veio realmente decepcionado. O que é que aconteceu lá nos Estados Unidos com a seleção do Brasil? Milton Dantas conversa com a gente e traz detalhes a partir de agora, aqui no Batalha na TV. Muito bem, amigos e amigas da TV Atalaia, aqui no Batalha na TV na manhã desse domingo, vamos conversar com Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol, que estava, inclusive, acompanhando a seleção brasileira no fiasco que foi a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Milton, bom dia, satisfação conversar com você mais uma vez, daqui a pouco falaremos sobre a Copa Lotese que vem aí. Como é que foi esse fiasco da seleção brasileira? Você que é bem por dentro de tudo que acontece nos bastidores da CBF, você tem um relacionamento extraordinário, não é de hoje, desde ex-presidentes que passaram. O que é que aconteceu? Perdemos uma classificação, fomos eliminados ainda nos bastidores, fora de campo, Milton? Bom dia, Carlos Batalha, bom dia ao telespectador, aproveitar para mandar um abraço ao Dr. Walter, que aniversariou a semana passada, bom dia, Augusto, Grace, toda a família do Sistema de Telecomunicação, dizer da alegria de estar aqui conversando sobre um assunto triste, triste para todos nós, sergipanos, brasileiros, com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, de uma forma precoce, na minha avaliação. Eu tinha uma expectativa positiva da nossa seleção chegar pelo menos na semifinal da Copa do Mundo 2026, por toda a preparação, por toda a logística que a CBF montou, por todo o apoio que a CBF deu a todos os 94 membros da seleção brasileira, entre comissão técnica e atletas, foi talvez uma das maiores delegações da Copa do Mundo, a estrutura que foi dada na Granja Comari, que serviu de preparação, a estrutura onde a seleção brasileira ficou, você viu e testemunhou, e todo mundo teve conhecimento disso. A CBF alugou um centro de treinamento que foi utilizado pela primeira vez, que é o centro de treinamento do Red Bull em Nova Jersey, lá em Nova York, pela seleção brasileira. Então tudo foi feito. A maior premiação da história da CBF foi ofertada aos jogadores, Cada jogador iria receber mais de $1 milhão pela premiação, pela conquista do título. E, lamentavelmente, no último domingo, frente à fraca equipe da Noruega, que tinha 28 anos que não participava de uma Copa do Mundo, a nossa seleção dentro de campo não retribuiu todo esse apoio, todo esse incentivo, inclusive do povo brasileiro. Eu acompanho 4 Copas do Mundo no Brasil, na Rússia, no Catar e agora nos Estados Unidos, e eu não senti nessas Copas do Mundo que eu citei anteriormente a mobilização e a movimentação e a confiança que o povo brasileiro depositou na nossa seleção. Então é traumática, não só para mim, mas acredito para todos os torcedores da seleção brasileira, para todo o país. Bom, Milton, me diz uma coisa, a contratação de Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. Me lembro que quando ele foi contratado, o presidente Lula fez uma declaração que eu apoiei integralmente. Se Ancelotti fosse essa bola toda, ele teria dirigido a seleção italiana, que nunca dirigiu. A Itália está a 3 Copas do Mundo fora, desde 2014. Até que ponto isso foi benéfico ou foi ruim, ou foi nocivo para o futebol brasileiro? Veja bem, Batalha, sem desmerecer os nossos treinadores, mas assim como nós cobramos uma renovação dos atletas que compõem a seleção brasileira, nós temos que cobrar também renovação. Nesse momento, eu não vejo nenhum nome de treinador brasileiro para poder enfrentar aquelas feras que vestem a camisa da seleção brasileira. A maioria desses jogadores são jogadores que atuam
na Europa, né, jogadores que têm um nível superior, com certeza, nos centros onde eles atuam, superior ao futebol brasileiro, e a gente viu que na gestão do presidente Edinaldo, a seleção brasileira serviu para fazer laboratório, né, com as contratações dos 3 treinadores que passaram por lá. Né, então a gente vê que aquelas, né, do Ramon, do Fernando Diniz, né, do Dorival, né, não agregou em nada na preparação da seleção após a derrota da Copa do Mundo Catar, onde tinha à frente o treinador Tite. Né? Então esses treinadores, esse momento, né, de indefinição dos comandantes técnicos na frente da seleção brasileira atrapalhou muito a preparação. Então quando o Ancelotti foi contratado, eu estava lá na sua apresentação, a imprensa do mundo todo estava presente no Rio de Janeiro para acompanhar o anúncio da contratação do Ancelotti, que se tratava de um treinador vencedor, claro, se tratando de equipe, nunca tinha passado por nenhuma seleção, mas ele tinha bagagem porque ele conviveu, né, e convivia com aqueles jogadores no dia a dia pelos clubes que ele atuou, né, onde a maioria deles eram conhecidos deles. E atuaram no último clube dele, foi o Real Madrid, e tinha atuado com ele. Então, criou uma expectativa positiva, mesmo com a fala do presidente Lula, a avaliação do presidente Lula, né? Mas eu acho que o povo brasileiro criou uma esperança com a chegada do Ancelotti, por se tratar de um treinador renomado, um treinador vencedor, mesmo não tendo atuado na seleção do seu país, ou nem uma outra seleção, mas a gente criou uma expectativa positiva que, ao meu ver também na minha avaliação, ele falhou muito nesse último jogo, né? As substituições não renderam o que era esperado. Mas você veja que quando foi anunciado a convocação do Neymar, por exemplo, o país parou. Ou boa parte do país parou, teve aqueles que foram contra a convocação do Neymar, mas imagina se o Ancelotti não leva o Neymar, que era um clamor popular naquele momento, e a seleção saía da maneira que saiu agora na Copa do Mundo. Foi um a menos porque ele apostou. Doente, né? Apostou na recuperação do Neymar, apostou que o Neymar poderia ajudar a seleção, mas eu não culpo o Neymar não, o Neymar entrou com 20 minutos, mesmo assim ainda... Mas quando ele entrou, o jogo estava 0-0. Estava 0-0, né? Então, mesmo assim, ainda guardou o seu. Então, eu só discordo, porque nesse momento, cada torcedor é um treinador. Né? Eu acredito que se Neymar tivesse começado o jogo, daria mais retorno à seleção brasileira do que deu nesses 20 minutos finais desse jogo, né, marcante contra a Noruega positivamente. Só que a desculpa esfarrapada, você me permite dizer que apenas um ano. O Zagallo pegou a seleção de 1970, faltando 3 meses para a Copa do Mundo, e todo mundo sabe o que é que aconteceu. Um ano é muito tempo para você treinar a equipe. E o retrospecto do Ancelotti na seleção, ele é no mínimo sofrível. Foram 15 jogos com 7 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Então, sofrível. E com um detalhe, nesse período de um ano só pegou uma grande seleção que foi a França, num amistoso, e perdeu por 2-1. Né? Então, eu acho que tem que ser revisto. E outro absurdo, antes de uma Copa do Mundo, antes desse fiasco, renovar o contrato com ele até a Copa de 2030, isso tem que ser revisto, na minha opinião. Vamos ao faturamento e voltamos em 2 minutos aqui no Batalha na TV, pela TV Atalaia. Esse resultado da Copa do Mundo, Miltinho, voltando aqui com o nosso programa, me lembrou, eu era meninote, mas acompanhei, e os fatos históricos estão aí, a eliminação da Copa de 1966, quando foi para lá uma seleção totalmente velha, ultrapassada, com remanescentes ainda do bicampeonato, e depois disso foi passado uma régua em tudo, e o Brasil recomeçou a partir do tricampeonato em 1970, embora nós não tenhamos nem de longe nenhum jogador que amarre aquela seleção, eu deixo até Pelé à parte, Gerson, Rivelino, Tostão, Clodoaldo, etc. e tal. E para mim, craques nós só tivemos até a época dos R's na seleção brasileira. Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Roberto Carlos. De lá para cá, perdemos totalmente a qualidade da nossa equipe. Não acha? Eu como sou um pouco mais jovem, né, do que você, eu assisti grandes seleções que não conquistou nada. Né, a de 82, a de 86. Né, então são seleções que tinha o maior ídolo, vamos dizer assim, do futebol brasileiro na época, que era o Zico, vestindo a camisa da seleção, né, Toninho Cerezo, Falcão e companhia.
e aquela seleção de Tele Santana encantava, né? Pronto, o povo brasileiro. Você me ajudou, você me permite, eu estava lá nessas duas Copas, inclusive transmitindo aqui para Aracaju, para a nossa querida Rádio Jornal, essas duas Copas. E aquele jogo contra a Itália, 3-2, foi uma fatalidade. Se a partida tivesse 900 minutos, o Brasil não ganhava. Aquele não era o dia. E em 86, nós colocamos simplesmente 3 bolas na trave da França. 3 gols de Rossi, né? 3 gols de Rossi e tal. Então, muito diferente. Nós tínhamos craques e gênios, muito diferentes de hoje, né? É, verdade. Nós não tivemos, na verdade, uma seleção que tivesse a qualidade dessas seleções anteriores. A verdade é essa. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que está na hora. E eu acho que aí sim nós vamos ter que fazer uma avaliação do trabalho do Ancelotti. A CBF dá total autonomia, tem que ter um processo de renovação dentro da seleção brasileira, para que novos talentos surjam. Eu estava vendo há pouco, Batalha, durante a semana, que a seleção do Egito, por exemplo, que 80% do seu elenco joga no Egito. Poucos jogadores jogam fora do seu país. Aqui no Brasil é o contrário. O jogador aparece com 15, 16 anos, já está sendo negociado para quando completar a maioridade, ele já se deslocar para outro país, para outro clube. Né? Então, ele não cria uma identidade, né, patriótica com o seu país de origem, né, com o país que o revelou, com o clube que o revelou. Né? Então, isso aí deixa muito a gente fazer uma análise que o jogador brasileiro hoje está pouco se importando com os resultados da seleção brasileira. Você viu uma seleção no último domingo sem vibração, sem emoção. A Noruega teve mais de 60% de posse de bola, uma seleção mediana. Absurdo isso. Né? Uma seleção que se resume a um cara que faz gols e mais nada. Ele lembra muito, né, e você eu acho que vai concordar comigo, o artilheiro de todos os tempos do Flamengo, Nunes. Sim, né? sim. Era um cara trombador, mas era goleador. Técnica zero. E eu acho o Haaland dessa mesma linha. Teve um ponteiro direito da Noruega que se destacou e o goleiro, pelas chances perdidas, pelas defesas, por incompetência nossa, né, que efetuou as defesas. Então, acho que a CBF tem que ter essa coragem, né, porque não dá mais. Aí você tem um Casemiro na seleção brasileira, um Marquinho na seleção brasileira, né, um Danilo na seleção brasileira, né, um Alisson na seleção brasileira, né, Tafarel, com todo respeito à história de Tafarel é treinador de goleiros, que ele tem autonomia para indicar os goleiros. Os goleiros que Tafarel indicou são os mesmos goleiros da Copa passada, com exceção do Everton, né, da Copa anterior. Então isso é uma responsabilidade também do treinador do goleiro. Acho que tem que ter uma mudança geral, né, dentro da comissão técnica, dentro do elenco da seleção brasileira, para que o povo brasileiro não perca essa crença que retomou depois de muitos e muitos anos pelos resultados negativos da nossa seleção. Perfeito. Deixando a Copa do Mundo de lado, já acabou para a gente. Futebol e a vida continua em Sergipe. Vem aí a Copa Lotese, né, meu tio? Tudo pronto? Em Sergipe, no Brasil, né? Nós estamos Sergipe aí, no Brasil, é verdade. O Brasileirão vem já. Né, mais uma vez com apoio incondicional do governo do Estado, né, através do governador Fábio Mitidieri, do Grupo Banese, né, no qual nós queremos aqui também agradecer a parceria com o Queiroz, que representa, né, todos os diretores, todos os colaboradores do Banese, essa instituição que é genuinamente sergipana. O governador frisou muito bem na última sexta-feira. O governo do Estado vem fortalecendo, né, o Banese a cada dia, com concursos, com investimento, como ele disse, quando ele assumiu o governo, o Banese já estava negociado 40% do capital do Banese para o BRB, ele suspendeu essa negociação. Ao mesmo tempo que ele suspendeu essa negociação, o governo do Estado teve que investir aquele valor dentro do Banco do Estado de Sergipe para preservar essa instituição financeira que é genuinamente sergipana. Né? Então a gente fica muito feliz com o apoio que o Banese dá, não só ao futebol, mas ao esporte como um todo, à cultura, né? A todos os segmentos, porque o lucro do Banese é gerado pelos sergipanos e nada mais do que justo que parte desse lucro seja revertido para os seus funcionários e também para os setores sociais e esportivos aqui do estado de Sergipe. Então, na última sexta-feira nós fizemos o lançamento da segunda Copa Lotese, né, com a presença do governador Fábio Mitidieri, com a presença do Queiroz e toda a diretoria da Lotese, do Banese, dos clubes e de vocês da imprensa. Né? Foi um sucesso total e nós esperamos que a partir do dia 25 essa competição retribua a nossa expectativa com grandes jogos,
né, com a disputa acirrada dentro das 4 linhas, e que vença o melhor, porque é uma competição oficial onde o campeão da Copa Lotese vai representar o estado de Sergipe no Campeonato Brasileiro da Série D de 2027. Valeu, Miltinho, satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa, no Batalha na TV. Um abraço e vamos esperar uma grande Copa Lotese e uma virada desse futebol brasileiro. Você, como é um cara que estuda muito futebol, né, o atleta do Itabaiana, na última segunda-feira, não me recordo o nome dele, ele conseguiu um feito que Pelé não conseguiu. Fazer um campo, um gol do seu campo. Do seu campo, né? Da linha do meio de campo para trás. Então foi um gol que eu não tenho dúvida que vai disputar como o gol mais bonito do ano de 2026. Então parabéns ao Itabaiana, parabéns ao atleta, né, e que os nossos clubes se recuperem nessa Série C, porque não podemos sofrer o rebaixamento nem do Confiança, nem do Itabaiana. Parabéns à Associação do Itabaiana pela vitória contra o Amazonas e parabéns a esse atleta que bateu o feito do melhor jogador do mundo de todos os tempos, foi Pelé, que tentou e não conseguiu. Isso mesmo. Chegamos ao final do nosso programa, muito obrigado a todos. Estaremos de volta pela TV Atalaia Organizações Walter Franco no próximo domingo pela manhã. Um abraço e até lá.